Estamos aqui com o Luiz Fernando Roxo no Advisor Talks. Queria aproveitar esse ambiente aqui para jogar uma provocação. IA vai substituir o assessor de investimento? Vai. Vai sim. Na verdade, eu acredito que vai substituir aqueles medíocres, né? Aqueles que, de fato, não estão exercendo essa nobre atividade da assessoria, da qual eu fiz parte tantos anos, de uma maneira nobre, elevada. Então, aqueles que são só mais um, fazem o que o script manda, vão ser substituídos, porque a IA faz o que o script manda melhor do que uma pessoa, Mas eu acho que aquele assessor que usar a IA para se desenvolver, que também já tem princípios, valores elevados, conhece, tem se dedicado ao investimento, a gerar valor, eu acho que esse cara vai ser potencializado. E onde está a importância da pessoa no processo de investimento? Então, o investimento, ele é personalíssimo. Não existe a carteira certa, existe a carteira certa para aquela pessoa, naquela condição dela. E eu desenvolvi um perfil de investidor que é um pouco mais rico do que aquele da B3 normal e da CVM. Hoje a B3 e a CVM, ela considera mais ou menos o teu conhecimento e a sua experiência e a sua aptidão a risco, A gente lá na Rochedo, a gente primeiro quer saber quanto o cara tem por semana para se dedicar ao investimento, que é estudar e executar. Também quanto essa pessoa já tem de conhecimento, também quanto essa pessoa tem de dinheiro e quanto essa pessoa tem de aptidão à volatilidade e ao drawdown, que são coisas distintas. Então, esse perfil de investidor, por exemplo, ele traz o quanto um investidor é distinto do outro e o quanto o que ele precisa e o que vai funcionar para ele é personalíssimo. Então, nesse sentido, é necessário uma pessoa que converse com ele, que entenda a idiosincrasia da situação econômica, financeira dele naquele momento. Então, a pessoa sempre vai ser necessária, sempre vai ser o centro do processo de investimento. Eu acho que muitos investidores ainda vão precisar conversar com alguém, ter uma interface com uma pessoa real que ela confie. Mas a IA vai cada vez armar, potencializar, dar ferramentas maiores para essa pessoa que sempre será necessária. E como as carteiras são de fato personalíssimas, é muito importante que o assessor que vai orientar essa jornada desse investidor, ele esteja preparado. Então, a IA, ela vai substituir, ela é fundamental, ela muda o jogo todo, mas ela deixa a pessoa mais importante ainda. E você comentou de formas de interpretar o risco. Uma coisa é volatilidade, outra coisa completamente diferente é drawdown. Perfeito. Então, quanto você aguenta ver aquele ativo caindo. E tem um outro ponto aí que é um risco quase invisível, que é o risco de crédito. E que a gente tem visto ele emergindo sem que as pessoas vejam. Aquele risco que dá certo até dar errado. Como o investidor pode ficar mais atento a esse tipo de situação? E até mais, como ter uma carteira de fato aderente ao seu perfil, não desconsiderar esses riscos que são que passam mais despercebidos. Sim. Na hora de montar seu portfólio. Perfeito. Considerando que a gente tem 8 naturezas de risco para um investimento, os riscos ocultos, muitas vezes, eles estão muito mais presentes do que os riscos visíveis, Então, quando você vê um investimento, uma promessa de um CDB a 140 do CDI, quando você vê a promessa de um fundo que rendeu 30%, 40% ao ano, é importante você se questionar aonde está o risco oculto. E o risco de crédito é um dos principais. Por quê? Porque ele não aparece até um dia que ele aparece, e no dia que ele aparece é tarde demais, porque não vai gerar volatilidade na carteira, vai gerar drawdown, é perda garantida. E esse é o perigo de um portfólio. Uma carteira que seja flexível, que tenha volatilidade, ela é uma boa carteira. Uma boa carteira tem que ter volatilidade, mas você ter um ativo lá dentro que ele é binário, ele uma hora está marcado a um valor altíssimo e no minuto seguinte houve um calote e o ativo vale zero, esse risco oculto ele tem que ser desbravado, ele tem que ser mostrado, ele tem que aparecer, e a complexidade dos investimentos
vai fazer com que mais riscos ocultos existam, mas a IA, que foi do tema, né, que eu conversei aqui hoje, a IA vai ajudar quem souber fazer as perguntas certas para descobrir esses riscos ocultos. Então, por exemplo, olha, haja como um grande especialista de risco e me descubra quais os riscos ocultos que esse meu assessor me mandou aqui nessa sugestão. Poxa, virá uma riqueza de coisas que, de fato, inclusive o risco de crédito, além dos outros riscos ocultos, vão poder ser revelados para os investidores que souberem fazer as perguntas certas.